Bom, estamos aqui com o senhor Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro Paulo, parece que, na verdade, secretário, parece que, na verdade, o que aconteceu em Brasília foi não só golpismo, terrorismo, fanatismo, vandalismo ou coisas que tais, como que vem sendo divulgado de apuração e prisões efetuadas, que teve a mão que balançou o berço, de gente rica que financiou, teve traição dentro do próprio governo, gente que já foi afastada e daí por diante. O que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro foi muito mais grave do que a gente ainda imaginava, né? O senhor teve lá o seu gabinete completamente destruído, mostrou aquela destruição, foi geral, mas o senhor esteve lá, acho que no dia dos acontecimentos, me lembro que viu o senhor mostrando lá o gabinete. Aquilo foi um atentado à democracia, que qualquer atentado à democracia é grave, mas esse parece ter sido mais grave do que a gente imaginava, porque tem gente dentro do sistema que participou por ação ou por omissão nesse golpismo terrível que aconteceu lá em Brasília. Bom dia ao senhor, não sei se acho que é o mesmo horário da Argentina, né? Depois nós vamos perguntar como é que está sendo a reunião do presidente Lula com o presidente argentino, ou como foi. Bom dia ao senhor. Bom dia, Atena. Bom dia, prezados amigos e amigas que nos acompanham. Olha, Datena, esse episódio aí dos atos criminosos do dia 8 repercutiu muito também fora do Brasil, né? Aliás, o Brasil foi notícia, foi capa dos jornais do mundo 2 domingos seguidos. Primeiro pela posse do presidente Lula, com uma imagem bonita, uma imagem New York da Times. diversidade, né? E depois no outro domingo de novo, né? E aí, com aquelas imagens horrorosas, né? Do quebra-quebra, da destruição, da violência. Eu já participei de muitas manifestações na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, e eu posso te assegurar que aquela é uma região que a Polícia Militar, que o Exército tem muito expertise, né? É acostumado a proteger. E não teria nenhuma possibilidade de ter acontecido o que aconteceu naquele domingo se não tivesse sido, de alguma maneira, facilitada, né, facilitado o acesso daquelas pessoas àquela região. Tanto a esplanada, o número de pessoas que estavam designadas para trabalhar aquele dia era absolutamente insuficiente. Os próprios gradis, que normalmente nas manifestações são feitos duplos, né? Em 2 regiões, aquele dia era um gradis simples, o efetivo à disposição para proteger os prédios públicos era totalmente insuficiente, e na medida que a investigação vai avançando, cada vez surgem mais indícios, mais elementos de que, infelizmente, né, pessoas de dentro da Polícia Militar, os órgãos de segurança, ou mesmo das Forças Armadas, possam ter atuado, né, para facilitar aquela ação criminosa. É muito ruim isso, né? Não é bom para a democracia, não é bom para o país, mas tem que ser apurado, né, Datena? E, eventualmente, quem agiu de forma a facilitar a ação dos criminosos é criminoso também, né? O cara que não foi lá, mas financiou ficar 70 dias acampado em Brasília, com 3 refeições, né? Um caminhão parado, isso envolve dinheiro, né? Ônibus que foram para Brasília, quer dizer, as pessoas que pagaram tudo isso, que financiaram tudo isso, tem que ser identificadas e tem que responder também, né, pela sua participação nesses crimes da terra. É pior quem manipula do que quem vai lá. É pior. Muita gente que estava lá não sabia o que estava fazendo. A maioria. Eu também acho, Datena. Os pior é quem financiadores ficaram em manipula. casa, Claro, assistindo pela televisão, claro. comendo pipoca, né? Pagaram para as pessoas ir para lá. Muitas pessoas não conheciam Brasília, ônibus de graça, refeição de graça,
muitas pessoas que foram nem sabem direito o que estavam indo fazer. Os financiadores, os organizadores, esses sim sabiam o que estavam fazendo da terra. E tem gente sendo presa, pastor, minerador, sei lá, um monte de cara aí, pecuarista. Mas o agronegócio está no meio? Não, não é o agronegócio que está no meio, é gente que, por acaso, é do agronegócio. A gente respeita o agronegócio do Brasil, que é uma das maiores fontes de faturamento brasileiro. Mas quem quer que seja, não interessa quem foi que financiou, tem que ser alcançado pela mão da justiça e ser colocado na cadeia. Esse é o grande detalhe, isso é golpismo. Isso não pode se admitir no Brasil de jeito nenhum, em lugar nenhum do mundo. Estou falando do Brasil, porque é uma coisa tão demodê, esse negócio de golpe, que ninguém imaginava isso. Eu, por exemplo, estava num churrasco aqui em casa, quando fui avisado, saí correndo de bermuda para a televisão. O presidente Lula, eu já estava apresentando o programa, o presidente Lula apareceu na televisão perplexo, não imaginando daquilo que aconteceu. Ele estava lá em Araraquara. Muito experiente. Como ele é muito experiente, estava numa reunião com o Edinho, que é nosso amigo, a gente conhece Araraquara. O Edinho é uma figura legal, estava lá com o Edinho. Mas ele apareceu perplexo, só que tomou uma medida dura. Mas pela experiência dele, ele não interveio na política nem do Distrito Federal. Ele interveio na segurança do Distrito Federal, porque o Anderson Torres estava viajando. Mudou todo o comando da estrutura de segurança do Distrito Federal e foi viajar para os Estados Unidos. Então, o presidente tinha que ter uma atitude dura e parece que a colocação foi dele mesmo. Foi aconselhado a intervir. Ele interveio, mas teve a preocupação de não intervir no Ibanez. Ele deixou lá. O Ibanez falou, não vou intervir na política porque é complicado. Interveio na segurança do Distrito Federal. E logo à noite o ministro Alexandre, parece que com evidências que vão ficando claras a partir de agora, afastou o Ibanez, que a gente não sabe se volta ou não ao governo do Distrito Federal. Mas o presidente Lula, logo depois, reuniu os governadores, também fez parte da experiência do senhor presidente da República para pregar uma política de união nacional. Só que o que parecia que ia parar por ali, não parou. As investigações estão sendo sérias e acho que tem que ser assim mesmo. Mas o país está polarizado, está dividido pela metade, não interessa. Quem cometeu o crime de golpismo, terrorismo ou coisa que o valha, senhor ministro, tem que pagar, né? Eu acho que para evitar futuras ações absurdas e inaceitáveis e criminosas, como a gente viu no 8 de janeiro. Né? Eu acho que a apuração ela é muito importante para que não fique esse sentimento da impunidade. Muita gente ficou com esse sentimento de que, na realidade, as pessoas que foram presas, como a gente diz numa linguagem popular, foram os magrinhos, né? Pegaram os lambari, né? A maioria que foi pego ali foi lambari. Porque, na realidade, os que financiaram, os que organizaram, já estão começando a pegar agora. Mas já estão começando a pegar agora. Pegar pelo financiamento, pegar pela organização. Eu acho que essa sensação de impunidade não pode pairar, né? E eu acho assim, não é ser uma questão de ser de esquerda, ser de direita, é uma questão de ser pela Constituição, né? A defesa da Constituição, a defesa da democracia, o funcionamento das instituições. Isso não é uma questão que diz respeito a ou B, né? Eu tenho dito, Datena, que o voto é secreto, exatamente para preservar o direito de cada um votar em quem quiser. Ninguém pode ser condenado, ninguém pode imputar uma responsabilidade a maior, porque a pessoa vota, e eu acredito nisso, ela vota naquele candidato que ela acha que vai ser o melhor para o país. Ela acha, acredita, né? A gente pode até não concordar. Agora, os atos criminosos, esse não. Esse aí, quer dizer, as pessoas têm que ficar de um lado ou do outro. Esse a pessoa tem que dizer, olha, eu apoio ou não apoio a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Quer dizer, então, eu acho que o marco divisor, hoje no Brasil, não é a eleição.
mas é que lado as pessoas se colocam, de que lado elas se posicionam a partir do que aconteceu em Brasília naquele domingo. Concordo. Do lado da Constituição ou contra a Constituição, do lado da lei ou contra a lei. E pronto, acabou. Era inevitável, imprescindível, a troca de comando do Exército Brasileiro? Isso era inevitável? Veja bem, o presidente Lula não tinha esse desejo. Agora, depois surgiu aquela informação em que o coronel, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, né? o carregador da bala do Bolsonaro, que tem uma investigação, que possivelmente ele usava cartão corporativo para pagar as contas pessoais da família, que tem imagens do Palácio do Planalto nos caixas eletrônicos, de uma operação parecida com aquela que o Queiroz fazia antigamente para a família. Esse coronel está lá nos Estados Unidos, junto com o Bolsonaro, com a família do Bolsonaro, lá onde o Anderson Torres estava também. Aí surge a informação desse coronel que está sendo investigado, foi designado no apagar das luzes do governo Bolsonaro para comandar um batalhão de elite, um batalhão de pronta resposta do Exército Brasileiro, que fica em Goiânia, que é quem dá suporte para a segurança de Brasília. Quer dizer, não, tem alguma coisa errada nisso aí. Então o que o presidente Lula entendeu? O cara não tomou posse ainda, o cara foi designado, o cara está lá nos Estados Unidos. Será que para a democracia, será que para a hierarquia, será que para a instituição está correto? Será que não tem um outro coronel, um outro oficial, que não tenha assumido uma posição política partidária, que não tenha se exposto tanto? Porque nós temos que tirar a política de dentro dos quartéis e não colocar. Então o presidente Lula entende que não era uma medida correta, adequada, botar esse coronel para comandar esse batalhão. E é normal, a Constituição está escrito lá. O presidente Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições de Estado, não são instituições da política. O Lula foi presidente 8 anos e nunca politizou as Forças Armadas, nunca politizou as Forças Armadas. Nós nunca tivemos nenhum problema. Nós respeitamos a fila, nós respeitamos a hierarquia. Nós vivemos um período absolutamente tranquilo. Então o presidente Lula entende que você não pode transformar uma instituição de Estado como as Forças Armadas num braço político de ninguém. E quem não pensa assim, quem pensa diferente, tem direito de pensar, mas não pode estar numa posição de comando. Então, eu acredito que a troca que foi feita, ela é boa, por quê? Porque assume um general que é legalista, um general que defende a Constituição. Não interessa quem é que ele votou. Se ele votou no Lula, votou no Bolsonaro, não importa. O que importa é que é um general que entende que, para cada eleição, o comando do Exército e as Forças Armadas têm que seguir aquilo que a Constituição determina. Passou a eleição, tem um novo presidente, Ele que é o comandante-chefe das Forças Armadas, e é para eles que nós vamos bater continência. Se não for assim, Datena, se não for assim, nós vamos correr o risco de viver um processo permanente de instabilidade. Então, diante das circunstâncias, eu acho que para pacificar a relação com as Forças Armadas, restabelecer o respeito e a hierarquia, a decisão que foi adotada foi a mais acertada e necessária naquele momento. Eu acho que eu posso estar enganado, eu estou muito ruim de memória, mas eu acho que o último presidente que fez alguma coisa pelas Forças Armadas foi o Lula. O Bolsonaro não fez nada. O Lula, pelo menos, ele comprou aquele submarino nuclear, comprou os Gripen na época dele. Então não há porquê os militares reclamar do Lula, não. Quando o Lula assumiu, os recruta, o pessoal que está servindo ao Exército, ia embora às 11 da manhã porque não tinha dinheiro para almoço. Sabe o que é isso? Os recrutas entravam às 7 da manhã, embora às 11, não tinha dinheiro para boia. Não tinha dinheiro para almoço, não tinha coturno, não tinha uniforme. O Lula teve uma relação ótima
Na época da Atena, o pai do Mercadante era general. Eu já vi o presidente Lula contar essa história. Ele procurou o pai do Mercadante e perguntou, escuta, parece que era General Olivo o nome, né? Como é que tu acha que... Ele falou para o Lula, respeita a fila, Lula. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica tem fila. Começa lá na academia. O cara vai avançando, depois ele vira major, vira coronel, vira tenente-coronel. Tem fila. Se tu respeitar a fila, tu não vai politizar e tu vai sempre ter o respeito da corporação. E foi o que o Lula fez. O Lula não pulou ninguém na frente, o Lula não desrespeitou a fila. Isso criou um ambiente de segurança, de tranquilidade enorme nas Forças Armadas. Então, essa relação de respeito nós tivemos e queremos ter. Agora, a contrapartida também é necessária. O presidente Lula se reuniu lá na sexta-feira, os 3 comandantes, para falar sobre projetos de engenharia, de modernização, de ciência e tecnologia, coisas que interessam muito ao país do ponto de vista estratégico, os projetos importantes para o Brasil. Eu acho que a gente tem que virar essa página, viu? Eu acho que agora, trocou, É isso. O cara é bom, vamos olhar para frente, vamos falar em saúde, vamos falar em educação, vamos falar em habitação popular, que é o que o povo está precisando, né? E voltar para uma agenda positiva. O Lula foi eleito para isso, né? O Lula foi eleito para melhorar a vida de quem mais precisa. E tem que corresponder. Bom, ministro, nós temos a obrigação de fazer isso. Eu não vou alugar muito a entrevista, porque eu sei que o senhor tem agenda, é uma agenda grande, mas algumas perguntas são importantes. Primeiro, que o terceiro maior parceiro comercial do Brasil foi muito hostilizado pelo governo anterior e a Argentina, né? Eu, no dia 8 de janeiro, consegui, através da nossa produção, do Garrafa, da equipe de produção da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, nós conseguimos uma entrevista exclusiva que rodou o mundo inteiro, que demorou quase 30 minutos. Foi a primeira entrevista de um chefe de Estado, importante pra caramba pra gente, porque, repito, é nosso parceiro comercial, o terceiro, depois dos Estados Unidos e China, foi o presidente da Argentina, quem nós entrevistamos durante quase meia hora, e ele rechaçou de uma forma definitiva, prestando apoio ao presidente Lula, durante 30 minutos num programa especial que nós fizemos no dia do quebra-quebra lá em Brasília. Essa entrevista foi muito importante, foi fundamental, e o presidente, acho que até gostou dessa entrevista, o presidente da Argentina, porque ela teve repercussão também mundial. Saiu em quase todos os sites e jornais do mundo inteiro o que pensavam o nosso fundamental parceiro esquecido, a Argentina. Era, por tradição, o presidente começar o seu giro internacional pela Argentina, e por tradição voltou a ser. É importante que a gente tenha esse relacionamento, porque também na América do Sul é o nosso parceiro mais forte. Não é que é muito importante, como todos, mas é muito importante. Como é que foi esse encontro do presidente Lula com o presidente argentino e como é que está se desenvolvendo as relações diplomáticas e na área econômica do Brasil com a Argentina depois desse período de esquecimento da Argentina e até de beligerância? Olha, Datena, eu sou testemunha, né, do enorme carinho, né, do respeito que a população argentina tem pelo presidente Lula e tem pelo Brasil. Tá? Nós fizemos um encontro ontem aqui, Datena, com empresários brasileiros e argentinos. Eu enxerguei aqui ontem o peso pesado aí da indústria brasileira. Né? Estavam todos aqui. E os argentinos também. Quando o Lula assumiu, em 2013, Datena, o Brasil, as trocas comerciais do Brasil com a Argentina eram na ordem de 7 bilhões de dólares ano. 7 bilhões de dólares ano, francamente favorável ao Brasil. O Brasil vende muito mais para a Argentina do que compra. Chegou a 40 em 2010. Em 2014, chegou a 51 bilhões de dólares. De 7 pulou para 51. Ou seja,
O Brasil vendeu para a Argentina como nunca tinha vendido. Quando vende, ele gera emprego, ele cria oportunidades, são as empresas brasileiras crescendo, se desenvolvendo. Hoje, voltou para o patamar dos 20, 23. Ou seja, hoje é menos da metade do que era. O que isso traz de vantagem para o Brasil? O que isso traz de vantagem para a economia brasileira? O que isso trouxe de vantagem para o povo brasileiro? Um país que a vida inteira foi um grande amigo, nosso rival no futebol, né? É verdade. Uma rivalidade histórica no futebol, mas que não tem nenhum motivo para, em qualquer outra área, viver 4 anos como nós vivemos, de ofensa, de hostilidade. Isso cria um clima de instabilidade e insegurança que os próprios empresários ficam receosos. Então eu acho que esse encontro de ontem, o retorno do Brasil, o Brasil voltou, ele foi visto com muito entusiasmo. E estavam lá todos os setores importantes da economia argentina. E eu tenho certeza de que nós vamos voltar a ter, né, um aumento desse volume de negócios que vai ser algo muito importante para a economia argentina e muito importante para a economia brasileira. Né? Uma série de compromissos que foram assumidos, né, de parte a parte, e eu estou muito confiante. Acho que o presidente Lula vai aos Estados Unidos agora na primeira quinzena de janeiro, deve ir à China em março, fevereiro, vai aos Estados Unidos, primeira quinzena de fevereiro, vai à China em março, e era muito importante que antes dele ir aos Estados Unidos e à China, ele desse essa demonstração, né, do respeito, do carinho e da parceria comercial que ele quer ter aqui com os nossos irmãos argentinos. Por uma questão de logística, é mais fácil comprar do Brasil que comprar de outro país, né? O Brasil faz fronteira aí, tem fronteira com a Argentina, do ladinho, né? Fica mais barato até você comprar o produto brasileiro e vice-versa, a gente comprar o produto argentino, que é importante para a economia deles. E a gente não só estava perdendo o aliado, como quase estava transformando o aliado em inimigo, como no futebol, que realmente não seria nada bom, não é nem inteligente, nada bom. Bom, ministro, para encerrar, está em pauta uma questão que o Lula deve ter muita atenção para isso, principalmente porque, de uns tempos a essa parte, pela beligerância do presidente Bolsonaro, isso não isso não sou eu que estou falando, ele é mesmo beligerante. Ele chegou até a quase declarar guerra aos Estados Unidos. Olha, se for desse jeito, vai ser desse jeito, então é pólvora. Falei, só se for pólvora, porque a gente não tem bala para dar um tiro, né? Mas o presidente Bolsonaro sempre foi muito beligerante, sempre muito mal recebido na comunidade do resto do mundo, vamos dizer assim. A gente tinha sido praticamente excluído do cenário internacional. Isso é terrível num momento de crise globalizada. O Brasil é um país em crise, mas dentro de uma crise mundial, inclusive geopolítica, com invasão da Ucrânia e coisas que tais. Coisas que podem ser até favoráveis ao Brasil. Eu não gosto de dizer isso, porque eu não gosto de, com a morte de gente, você lucrar com isso, mas esse é o contexto internacional. Se o cara não vai investir em países da Europa que estão sob pressão de uma invasão da Ucrânia, vai investir aqui. Então é importante que o Brasil se reinsira dentro do contexto internacional. Uma questão muito discutida desse contexto internacional é a questão de preservação da floresta amazônica e a questão indígena, não é? E o que se viu agora dos Yanomamis já virou manchete internacional há muito tempo. Isso pode, na realidade, implicar em penas sérias dentro do Brasil para quem permitiu que se deixasse os Yanomamis e outros índios brasileiros numa situação realmente caótica que a gente não tinha ideia. Eu acho que tem que ser apurado, né? Eu não acho que a situação que foi revelada, né, em relação a essas pessoas, essas crianças, essas famílias, é uma situação dramática.
E aí tu vai olhar o orçamento dos órgãos, né, da área da saúde indígena, os órgãos da FUNAI, a quantidade de dinheiro que tinha disponível. Agora, eu me cuido muito assim para não fazer pré-julgamento, né? Então, assim, Lula foi lá, foi constatada a situação, a Ministra da Saúde foi lá. É uma situação humanitária gravíssima. Foram mais de 100 crianças que morreram de desnutrição nesse último período, né? E a partir de agora, então, vai ser feita uma apuração para a gente tentar entender. Temos que tentar entender, né? Como é que a coisa chegou no ponto que chegou, por que chegou? O ministro Flávio Dino já determinou a abertura do inquérito para que isso seja investigado. Nós temos que olhar o orçamento, a execução orçamentária, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, quem era o responsável, como é que deixaram a situação chegar onde chegou. E a partir disso, então, a gente poder entender, né, as responsabilidades que, infelizmente, fazem com que, de novo, o Brasil vire manchete negativa no mundo, né? Porque aquelas imagens ali daquelas pessoas, daquela situação de fome ali, né, Datena? Não sei se chegou a ver as fotos, é um negócio... rodou o mundo, né? Rodou o mundo. Lembra o Holocausto. Tem foto que lembra o Holocausto, pô. Com pessoas cadavéricas. Aí já vem o negócio das fake news. Tinha uma notícia dizendo que aquelas fotos eram na Venezuela. Infelizmente eram no Brasil, viu, Thierry? Então não tem nada em Venezuela, onde o Lula foi, a administração onde foi, território nacional, território brasileiro, né? Comunidades que vivem em território nacional e que vivem na situação em que foi exposta e que foi demonstrada, né? Mas eu acredito aí que agora a apuração vai avançar, né? Estou louco para o Brasil voltar a ter pauta positiva, viu, Datena? Nós vamos lançar aí agora o Minha Casa Minha Vida. Faz 7 anos que nós não temos crédito aí para habitação popular, construção de moradia, né? Principalmente para quem ganha, né, de 1 a 3 salários mínimos. Tem muita coisa para a gente fazer voltar. E farmácia popular, que é um outro programa muito importante, né, para a população mais carente, para os aposentados, para as aposentadas, né? Todos esses programas aí que quem vive a realidade, né, da saúde pública, da educação pública, sabe a importância deles. Você sabe, Datena, e o presidente Lula tem um carinho enorme por ti, tu sabe disso, né? Eu conversei com ele a semana passada, e ele me falou de ti. Ele me disse, liga pro Datena. Liga pro Datena, fala para ele aí que a Secretaria de Comunicação do governo está aqui. Qualquer informação, acabou o tempo do cercadinho, acabou o tempo do sigilo, qualquer informação que ele precisar sobre o governo aí, eu quero que a SECOM disponibilize em tempo real, porque eu quero que o nosso governo seja fiscalizado e acompanhado pela imprensa. Falou para mim a semana passada, presidente Lula, né? E a gente está aí à disposição, restabelecendo essa relação aí com a imprensa, valorizando os profissionais do jornalismo, e o que vocês precisarem, eu estou inteiramente à disposição. Esse meu celular que eu atendo aqui sou eu mesmo, 24 por dia, a produção me ligou, a hora que tu precisar eu vou estar à disposição de vocês. Ministro, um ótimo dia para o senhor, foi um prazer, a conversa foi muito boa. Dê um abraço do presidente, um abraço grande do presidente. Muito obrigado por nos atender e também estamos aqui à disposição, porque o bem é comum, né? Nós queremos o Brasil crescendo de novo, resolvendo os seus problemas sociais e, como o senhor disse, retornando uma pauta positiva, que é o que o brasileiro mais precisa. Um grande abraço. Foi um prazer conversar com o senhor. Abraço grande.